Presidente, deputado Arthur Lira, colegas deputados e deputadas. Não tem como não falar hoje de um assunto que está prejudicando a economia do Brasil, está prejudicando o crescimento econômico, atinge diretamente a inflação. Eu estou falando do 7º aumento do diesel neste ano, por parte do governo Bolsonaro, porque essa foi uma opção de governo, é uma opção de política, essa forma de reajuste que já está no 7º reajuste do diesel neste ano. De janeiro a setembro, o preço da gasolina subiu nas refinarias 51%. E o diesel subiu nas refinarias 52%. Mais da metade da inflação é resultado da disparada dos combustíveis, da energia, e cada brasileiro vai ver na conta de luz como está cara a energia, e o governo vendendo a Eletrobras, e também na comida. O estudo elaborado pelo Robson Gonçalves diz que os itens gasolina, etanol, diesel, gás de botijão, energia elétrica foram responsáveis por quase metade da taxa de inflação nos últimos 12 meses, respondendo por 4,36 pontos percentuais do IPCA, que foi de 9,68. Esse valor, inclusive, já está acima da própria meta definida pelo próprio governo. E são preços administráveis pelo governo. E aqui eu pergunto, porque há uma desinformação, uma mentira deliberada por parte do governo, que mente, infelizmente, para a sociedade brasileira, que chegou a dizer que o aumento do diesel seria por causa, e os combustíveis seria por causa da ganância dos governadores, e que seria culpa do ICMS dos estados. Eu quero perguntar aqui, algum estado aumentou agora o ICMS? Nenhum. Agora o diesel aumentou, a gasolina aumentou, o gás de cozinha tem aumentado. Então nós precisamos, para o bem da verdade, esclarecer, tirar esse fake que é o Bolsonaro, para dizer o real motivo que aumentou o diesel. Aí teve ontem, será? E aí nós vamos entrar necessariamente na política de cotação internacional do petróleo. E junto com isso, a supervalorização do dólar. Os dois têm política direta do governo Bolsonaro. Primeiro foi o Temer, porque o Temer, ao fazer a política logo depois do golpe, quando tiraram injustamente a presidenta Dilma, a política de desinvestimento, e vincular o que o Bolsonaro continuou, e esse é o desastre, os preços internacionais da cotação do barril do petróleo, que na verdade fizeram com que nós vinculássemos pelo PPI, que é o preço paridade internacional, o nosso preço do petróleo ao preço internacional. Mas um país que não tem petróleo pode fazer isso. Mas um país, e aí brasileiros e brasileiras, um país que tem petróleo, um Brasil que tem o pré-sal, um país que tem a Petrobras, um país que tem as suas refinarias, que está cometendo um crime de entregar o petróleo bruto, que é refinado por petrolíferas dos grandes grupos internacionais, que vão fazer o refino, e nós estamos num vexame, então, de comprar depois, a preço de dólar, o refino feito e os derivados do petróleo cru que nós vendemos. Isso é um crime. Então o preço
do diesel não precisaria estar do jeito que está. A gasolina não precisaria estar em alguns lugares a mais de R$7, e muito menos o gás de cozinha não precisaria estar como está em 16 estados do país, já a 10% do salário mínimo. Sim, nós temos 16 estados do país onde já estão vendendo a R$110 um botijão de gás. Então esse é o crime que está sendo feito com essa política de vincular o preço internacional do petróleo. E o segundo motivo é exatamente a valorização do dólar. E por que o dólar valoriza tanto? Por que a nossa moeda desvaloriza tanto no Brasil? Por causa exatamente da instabilidade gerada pelo governo Bolsonaro. Então nós temos as duas razões básicas aqui de estarmos pagando tão caro para os combustíveis, e isso diretamente responsabilidade, e eu estou dizendo isso dessa forma aqui, porque o governo não quer assumir a sua responsabilidade e quer jogar para os governadores essa situação. Está errado, é fake, é mentira. E esse resultado desses custos altos prejudicam diretamente quem produz na agricultura. Nós estamos no pior dos momentos, os preços altos ao consumidor da comida, e quem está produzindo alimento, se nós pegarmos a presença do combustível diesel na produção de alimentos na agricultura brasileira, nós chegamos a situações de 6, de 8, de 10 e até de 13% no custo de produção para se produzir alimentos no país. Lembrar que nos Estados Unidos a média é de 3%. Então, diretamente para o preço, para o agricultor produzir alimento, gerar desenvolvimento, é culpa também do Bolsonaro. Se nós formos olhar o aumento das passagens do transporte coletivo, o custo está embutido diretamente no preço mais alto para quem paga suas passagens. Se nós formos olhar do ponto de vista do frete para os nossos caminhoneiros, atenção caminhoneiros do país, o Bolsonaro é contra os caminhoneiros. Ao definir esse preço de paridade internacional, está aumentando 7ª vez já este ano para os caminhoneiros que transportam a produção no país, está aumentando o combustível. Mais do que isso, para sobrar recursos para os acionistas, porque a Petrobras está sendo esquartejada, está sendo destroçada, e aí para agradar os acionistas, e só este ano, no primeiro semestre, nós tivemos 31,6 bilhões em virtude dos resultados da Petrobras, que a população brasileira está pagando. Nós tivemos essa distribuição para os acionistas, onde mais de 1/4 deles não são brasileiros, são estrangeiros. Então nós temos a pior situação. O povo brasileiro não conseguindo mais comprar, viajar e investir, porque os preços dos combustíveis estão nas nuvens, os lucros da Petrobras jogados para os seus acionistas, e obviamente não tem pobre acionista, são os ricos acionistas, e boa parte deles fora do Brasil. Então nós estamos judiando da economia, judiando do desenvolvimento, para agradar exatamente os acionistas para fora do Brasil. Por isso, nós não temos outra razão a não ser dizer que não basta apenas, como fez recentemente, trocar o presidente da Petrobras, enquanto a política dos preços internacionais para um país que tem a sua própria produção não for modificada. E ela não vai ser modificada nesse governo. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, porque está caro para a população brasileira. Fora Bolsonaro. E é por isso que nós estamos chamando também a sociedade para as grandes mobilizações do próximo sábado. Dia 2 de outubro é dia de dizer não a essa política que leva os preços, que deixa o povo pobre, que não tem comida. Nós precisamos sim ter junto com essa mobilização todos os servidores públicos dos municípios, dos estados do país,
porque além de nós dizermos não à PEC 32, que prejudica o serviço público, nós vamos criar um caldo para exigirmos aqui a instalação da CPI, do impeachment e fora